Em uma fria manhã de 1996, os enormes portões da fábrica em Santa Rosa se fecharam com um estrondo oco, silenciando para sempre as linhas de montagem que outrora rugiam dia e noite. Milhares de operários com lágrimas nos olhos caminharam para fora dos galpões pela última vez. O coração agrícola do Brasil havia parado de bater. Que coração era esse? Durante décadas, a indústria de máquinas agrícolas Ideal SA foi um colosso indiscutível. Com suas colheitadeiras verdes inconfundíveis, a empresa dominava os vastos campos de soja e trigo do país. Em seu auge, não era apenas uma fábrica, era uma cidade dentro da cidade. A Ideal empregava diretamente milhares de famílias, ditava o ritmo da economia da região sul e erguia o orgulho de uma nação inteira com a estampa "Feito no Brasil". Hoje tudo se foi. Onde o aço tilintava e o futuro nacional era forjado, restam apenas memórias dolorosas e galpões vazios, engolidos por conglomerados estrangeiros. Um império nacional colossal reduzido a zero, mas como uma potência industrial inabalável, que literalmente desbravou as fronteiras agrícolas do país, desmorona de forma tão absoluta. Não foi uma catástrofe climática, não foi a falta de mercado, foi uma tempestade perfeita de caos econômico, portas comerciais abertas subitamente e a letal arrogância das salas de reunião que demoraram demais para inovar. Bem-vindos à verdadeira história da Ideal SA e o doloroso desaparecimento da máquina agrícola brasileira. Um conto sombrio sobre o preço de adormecer no trono de seu próprio sucesso. Para entender a magnitude da queda de um império, é preciso primeiro compreender a vastidão e a dureza do terreno onde sua primeira semente de aço foi plantada. Voltamos no tempo, para o interior do sul do Brasil, em meados do século XX. O estado do Rio Grande do Sul, com sua terra vermelha, argilosa e extremamente fértil, guardava uma promessa silenciosa de abundância. Era uma época em que o horizonte agrícola parecia infinito, mas as ferramentas para conquistá-lo eram dolorosamente arcaicas. A agricultura, que servia como a espinha dorsal inquestionável da economia local, ainda dependia pesadamente da tração animal e do suor implacável do trabalho manual. Homens e mulheres dobravam suas costas sob o sol inclemente desde a madrugada até o crepúsculo. As mãos sangravam na colheita manual e, muitas vezes, fatias inteiras de safras promissoras apodreciam no campo simplesmente porque não havia tempo, nem braços suficientes para recolher tudo antes das chuvas de inverno. O campo exigia muito mais do que a força física humana podia oferecer. Nesse cenário de desafio brutal e oportunidade latente, a região noroeste do estado, especificamente o pequeno município de Santa Rosa, começou a pulsar com uma energia diferente. Longe dos grandes centros industriais que já começavam a esfumaçar os céus de São Paulo, uma revolução silenciosa estava sendo forjada no calor sufocante das pequenas oficinas mecânicas do interior. Eram espaços modestos, impregnados com o cheiro acre de óleo queimado, ferro quente e serragem. Ali, mecânicos e ferreiros habilidosos, a grande maioria descendentes de imigrantes europeus que conheciam a fome e a necessidade de domar a terra, dedicavam seus dias a consertar maquinários antigos e a improvisar soluções rudimentares para os agricultores locais. Foi exatamente dessa necessidade crua, da poeira incrustada da terra vermelha e da urgência desesperada do campo, que começaram a se desenhar os primeiros traços da indústria de máquinas agrícolas, Ideal SA. Em seu princípio, a Ideal não era o colosso verde que viria a dominar as paisagens agrícolas de ponta a ponta do país. Era um projeto forjado na base da persistência, uma resposta direta ao clamor de uma terra que implorava para ser cultivada em larga escala. Os primeiros passos foram essencialmente humildes. O foco inicial residia na fabricação de implementos agrícolas simples, pequenas trilhadeiras de madeira acionadas por correias e peças de reposição que os fazendeiros desesperadamente necessitavam para não perder o ganha-pão de um ano inteiro. A verdadeira força motriz por trás do nascimento da Ideal não foi o instinto predatório do capitalismo corporativo, mas uma simbiose profunda e honesta com o homem do campo. Os criadores e primeiros engenheiros da empresa não estavam isolados em escritórios com ar-condicionado.
Eles viviam com as botas sujas de barro. Eles ouviam as queixas dos produtores rurais nas praças das cidades, observavam o trigo balançar ao vento e sentiam a frustração daqueles que viam o potencial da terra ser estrangulado pela falta de tecnologia. Eles entenderam rapidamente uma verdade inegável. Se o Brasil quisesse se tornar a potência agrícola que estava destinado a ser, a enxada, a foice e o arado puxado a cavalo teriam que ser urgentemente substituídos por motores a combustão, engrenagens de precisão e lâminas de aço afiadas. Com o passar dos anos, a virada da década de 1950 para 1960 trouxe consigo ventos de mudança profunda na nação. O Brasil passava por um processo de modernização acelerada. As lavouras de trigo se expandiam agressivamente pelas planícies do sul e uma nova cultura, a soja, começava a mostrar os primeiros sinais de que se tornaria o ouro verde imbatível do país. Foi nesse exato momento histórico que a modesta operação em Santa Rosa deparou-se com seu primeiro e mais crítico ponto de tensão. A demanda do mercado havia explodido muito além do que a produção artesanal poderia suportar. Os agricultores, antes hesitantes, agora faziam filas implorando por qualquer equipamento que pudesse mecanizar suas colheitas. Para cada trilhadeira que os mecânicos da Ideal conseguiam montar com esforço colossal, havia dezenas de fazendeiros exigindo uma máquina nova. A Ideal estava presa em um estrangulamento gerado por seu próprio sucesso inicial. Eles possuíam a confiança inabalável dos agricultores. Dominavam o conhecimento prático do que a dura terra vermelha exigia, mas faltava-lhes a escala. Se continuassem operando como uma mera oficina ampliada, seriam inevitavelmente esmagados por concorrentes maiores ou permaneceriam relegados a uma obscuridade regional. A sobrevivência e a ambição exigiam um salto de fé aterrador. Era preciso abandonar as raízes românticas do trabalho manual e abraçar a verdadeira revolução industrial. Eles precisavam de linhas de montagem, de processos padronizados, de centenas de operários operando em turnos. O destino da Ideal estava prestes a ser selado. O palco estava finalmente montado para o nascimento de uma era de ouro, um período que mudaria para sempre a face de Santa Rosa e coloriria os campos do Brasil com um inconfundível tom de verde. À medida que a década de 1970 despontava, o Brasil mergulhava nas profundezas do seu autoproclamado milagre econômico. O governo militar injetava recursos maciços na infraestrutura e na expansão agrícola, e o campo respondia com safras recordes. Foi sob esse clima de euforia nacional que a indústria de máquinas agrícolas Ideal S.A. deixou de ser apenas uma fábrica promissora para se metamorfosear em um verdadeiro leviatã industrial. O modesto galpão com cheiro de óleo e serragem, que havia nascido da necessidade urgente de mecanizar o sul, deu lugar a um complexo fabril de proporções titânicas no coração de Santa Rosa. Entrar na fábrica da Ideal durante seu apogeu era como adentrar uma cidade autônoma, regida pelo relógio de ponto e pelo ritmo ensurdecedor das prensas de aço. Mais de 3.000 trabalhadores diretos, divididos em turnos que cobriam as 24 horas do dia, formavam um exército operário dedicado a uma única missão: construir as máquinas que colheriam a riqueza do Brasil. O silêncio nunca encontrava morada naquelas instalações. O ar vibrante era preenchido pelo estalo das soldas, pelo som rítmico das pontes rolantes, movendo toneladas de metal, e pelo cheiro inconfundível de tinta fresca secando sob as lâmpadas industriais. Foi nessa época que a Ideal solidificou sua identidade visual e cultural com o lançamento de suas colheitadeiras automotrizes. Pintadas em um tom de verde vibrante, com detalhes em amarelo que ecoavam as cores da bandeira nacional, essas máquinas deixaram de ser meros equipamentos para se tornarem símbolos de status e progresso. Ver uma colheitadeira verde da Ideal cruzando uma estrada de terra ou operando em meio a um mar dourado de trigo era o atestado definitivo de que um produtor rural havia vencido na vida. O impacto econômico e social da empresa em Santa Rosa e em toda a região noroeste do Rio Grande do Sul era absoluto. A Ideal não apenas pagava salários, ela estruturava a vida da comunidade.
O apito da fábrica ditava a hora em que as famílias acordavam, almoçavam e iam dormir. O comércio local florescia em torno do poder de compra dos metalúrgicos. Jovens cresciam com um único plano de carreira em mente: terminar os estudos básicos e conseguir uma cobiçada vaga na linha de montagem da Ideal. Havia um orgulho visceral, quase palpável, em pertencer àquela engrenagem. Era a prova de que o interior do Brasil, com sua terra vermelha e suas mãos calejadas, não precisava se curvar à tecnologia estrangeira. Eles construíam suas próprias soluções. O selo Indústria Brasileira cravado no chassi de cada colheitadeira era exibido como uma medalha de honra. A produção atingia números vertiginosos. As esteiras de montagem expeliam dezenas de máquinas por dia, prontas para serem embarcadas em frotas de caminhões que se espalhavam não apenas pelo sul, mas avançavam para o recém-desbravado Cerrado do Centro-Oeste brasileiro, onde a fronteira agrícola explodia de forma incontrolável. A Ideal estava em toda parte. Ela era, para todos os efeitos, a dona incontestável do campo. O domínio absoluto, no entanto, carrega consigo uma semente perigosa: a ilusão da invencibilidade. Enquanto os galpões de Santa Rosa operavam em capacidade máxima e os lucros batiam recordes sucessivos, uma redoma invisível protegia a Ideal e ofuscava a visão de seus executivos nas salas de reunião com isolamento acústico. Essa redoma era a política de reserva de mercado e as pesadas barreiras alfandegárias impostas pelo governo brasileiro. Durante os anos 70, importar uma máquina agrícola estrangeira era uma tarefa hercúlea, proibitivamente cara e burocraticamente sufocante. O Brasil operava como um ecossistema fechado. Dentro dessas fronteiras protegidas, a Ideal não precisava enfrentar os predadores globais. Ela não precisava medir forças com os colossos norte-americanos ou europeus, cujos orçamentos de pesquisa e desenvolvimento superavam o faturamento inteiro de muitas empresas sul-americanas. Essa proteção criou um conforto letal. No chão de fábrica, a lealdade dos operários era inquestionável, mas no alto escalão, a fome por inovação começou a perder força. Por que investir agressivamente em redesenhar um sistema de debulha se a máquina atual vende tudo o que consegue produzir? Por que arriscar capital no desenvolvimento de sistemas eletrônicos ou cabines mais ergonômicas se o agricultor brasileiro não tem outra opção viável de compra? A lógica do balanço financeiro trimestral justificava a inércia tecnológica. A empresa estava ganhando muito dinheiro, o que, ironicamente, a tornava cada vez mais vulnerável. Enquanto a Ideal desfrutava de seu monopólio virtual sob o sol do milagre econômico, o mundo lá fora estava mudando a uma velocidade assustadora. No exterior, os motores tornavam-se mais eficientes, os sistemas de perda de grãos eram minimizados por sensores eletrônicos, e as máquinas ganhavam capacidades de colheita que fariam os modelos brasileiros parecerem dinossauros mecânicos. A diretoria da Ideal, embriagada pelo sucesso contínuo de suas colheitadeiras verdes, subestimou a regra fundamental do capitalismo industrial. Nenhum mercado permanece protegido para sempre. A crença de que os agricultores permaneceriam leais à marca simplesmente por patriotismo ou tradição começou a se cristalizar como a espinha dorsal de sua estratégia corporativa. Eles acreditavam que a Era Verde seria eterna, sustentada pela força bruta do trabalhador gaúcho e pela vastidão do território nacional. A fábrica pulsava, os caminhões partiam carregados e os lucros fluíam. Mas, silenciosamente, o relógio do desenvolvimento global continuava a ticar, implacável. Sem que ninguém naquelas linhas de montagem barulhentas percebesse, as fundações do império já haviam parado de se expandir e começado a se calcificar. O gigante não estava mais crescendo, estava apenas engordando dentro de uma gaiola de ouro que, muito em breve, começaria a enferrujar sob o peso de uma economia prestes a entrar em colapso. O relógio virou para a década de 1980, e o Brasil, que havia construído seu monumental milagre econômico sobre alicerces frágeis de dívida externa, acordou subitamente para um pesadelo brutal. O cenário financeiro global mudou de forma drástica e implacável.
Os juros internacionais dispararam de maneira incontrolável. O fluxo de dinheiro fácil, que irrigava os países em desenvolvimento, secou, e a nação mergulhou de cabeça naquilo que os historiadores, economistas e cidadãos comuns passariam a chamar amargamente de a década perdida. Para aguar a agricultura brasileira e, consequentemente, para a espinha dorsal da indústria de máquinas agrícolas ideal, a ressaca dessa festa de crescimento foi imediata e devastadora. A inflação, que até o final dos anos 70 era uma preocupação administrável e constante, transformou-se em um monstro voraz, corroendo o poder de compra da moeda a uma velocidade assustadora. Os preços mudavam nas prateleiras várias vezes ao dia, criando uma atmosfera de caos e incerteza generalizada. No entanto, o golpe mais profundo e letal para o Império de Santa Rosa não veio da inflação nos supermercados urbanos, mas sim do desmantelamento total das políticas de crédito rural. Durante os anos dourados, o produtor gaúcho, paranaense, ou do recém-desbravado Cerrado, contava com empréstimos fartos e subsidiados pelo governo para renovar e expandir sua frota. Com a eclosão da crise da dívida, o governo brasileiro fechou essas torneiras abruptamente, num ato de desespero fiscal. Da noite para o dia, o financiamento agrícola, a força invisível que movia as engrenagens da Ideal, evaporou. Sem linhas de crédito viáveis, o agricultor, por mais que necessitasse desesperadamente de uma colheitadeira verde nova e eficiente para lidar com safras cada vez maiores, simplesmente não tinha como arcar com o custo. As lavouras continuavam crescendo e exigindo colheita, mas os fazendeiros foram forçados a improvisar, estendendo a vida útil de seus equipamentos velhos, muito além do limite recomendado. Oficinas mecânicas regionais voltaram a lucrar, remendando máquinas desgastadas que, em tempos de bonança, já teriam sido transformadas em sucata para dar lugar a modelos recém-saídos da fábrica. O impacto dessa paralisia econômica no chão de fábrica da Ideal em Santa Rosa foi semelhante à colisão com uma parede de concreto invisível. Pela primeira vez em mais de uma década, os telefones do vasto departamento de vendas pararam de tocar com a urgência frenética de outrora. Os gigantescos pátios da fábrica, que antes mal tinham espaço suficiente para abrigar a produção diária, aguardando o embarque imediato, começaram a se assemelhar a estacionamentos fantasmagóricos, preenchendo-se com fileiras intermináveis de colheitadeiras prontas, paralisadas e acumulando poeira sob o sol escaldante do sul. A estrutura titânica que a Ideal havia construído, com seus milhares de funcionários diretos e sua vasta, complexa cadeia de fornecedores locais, transformou-se subitamente de um trunfo produtivo inigualável em um passivo financeiro asfixiante. O ritmo de 3 turnos ininterruptos de trabalho, que havia definido o vigoroso batimento cardíaco da economia da cidade, começou a sofrer cortes dolorosos. O ruído antes ensurdecedor das linhas de montagem perdeu sua intensidade, substituído por intervalos de um silêncio angustiante. Manter as luzes acesas, os imensos fornos aquecidos e, acima de tudo, a massiva folha de pagamento em dia em um ambiente de hiperinflação exigia da administração um malabarismo exaustivo. A cidade inteira prendeu a respiração, sentindo o ar frio da recessão começar a infiltrar-se por debaixo dos imponentes portões da fábrica. O verdadeiro e irreversível perigo da década perdida para o A Ideal, contudo, não residia apenas nos pátios lotados de máquinas não vendidas ou nos balanços financeiros manchados de vermelho. O dano mais grave estava ocorrendo de forma silenciosa, profunda e invisível nos bastidores da empresa. Quando a receita despenca vertiginosamente e as margens de lucro são engolidas pela inflação galopante. A primeira vítima dentro de qualquer corporação que entra em modo de sobrevivência reativa é, invariavelmente, o seu próprio futuro. Para manter o fluxo de caixa respirando no presente caótico, a alta diretoria da Ideal foi forçada a tomar decisões drásticas e implacáveis de corte de custos. E o alvo mais fácil, o departamento que demanda alto capital, mas não gera receita imediata de curto prazo, era o coração da inovação. A engenharia de pesquisa e desenvolvimento, P&D. Foi um erro de cálculo trágico, uma ferida auto-infligida, ditada pelo desespero puro.
Os substanciais orçamentos dedicados à criação e testes de novos protótipos foram sumariamente congelados. Projetos vitais para modernizar a transmissão das colheitadeiras, implementar melhorias ergonômicas há muito exigidas pelos operadores, ou dar os primeiros passos cruciais na adoção da eletrônica embarcada, foram trancados em gavetas escuras. Os engenheiros brasileiros da Ideal, talentosos, dedicados e profundos conhecedores da dura realidade do campo nacional, viram-se algemados pela burocracia da crise. Suas tarefas foram reduzidas a fazer modificações puramente estéticas, ou, pior ainda, a encontrar maneiras de baratear o custo de produção do maquinário já existente, substituindo componentes por materiais de qualidade inferior ou simplificando processos mecânicos à custa da durabilidade. A ordem que ecoava dos escritórios da diretoria não era inovar ou liderar. Era simplesmente sobreviver até o próximo mês, custe o que custar. Enquanto a Ideal paralisava completamente seu avanço tecnológico, anestesiada pela asfixia financeira interna e ainda ilusoriamente protegida pela intransponível fronteira comercial fechada do Brasil, a revolução agrícola no resto do mundo acelerava a passos largos e silenciosos. Nos vastos campos dos Estados Unidos e da Europa, as colheitadeiras das grandes corporações globais estavam deixando de ser apenas máquinas baseadas em força bruta mecânica para se tornarem sofisticados centros de processamento de dados sobre rodas. Sensores digitais de perda de grãos, cabines totalmente climatizadas, seladas contra poeira e acusticamente isoladas, motores com eficiência de combustível drasticamente superior e sistemas hidráulicos de alta precisão já eram realidades comerciais estabelecidas. A defasagem tecnológica da Ideal, que já existia de forma latente durante a euforia dos anos 70, agora se transformava em um abismo colossal e intransponível. A imponente máquina administrativa da Ideal começou a apodrecer por dentro. A cultura corporativa, antes vibrante, ousada e movida pelo orgulho inabalável de dominar o campo brasileiro com tecnologia local, transformou-se em uma rotina diária de contenção de danos, cortes de pessoal e um medo paralisante. A empresa estava, essencialmente, canibalizando sua própria capacidade de competir no futuro para conseguir pagar as pesadas dívidas do presente. O gigante agrícola atravessou os arrastados e dolorosos anos 80, mancando, enfraquecido, com sua força de trabalho desmoralizada e seu catálogo de produtos tecnologicamente estagnado no tempo. Eles haviam sobrevivido à tempestade brutal da hiperinflação, mas o preço dessa sobrevivência foi a perda irreparável de sua alma inovadora. O que a diretoria da Ideal ainda não compreendia, trancada em sua fortaleza de sobrevivência diária em Santa Rosa, era que a inflação brasileira era apenas o prelúdio. O verdadeiro predador estava apenas esperando o cenário político nacional mudar. E quando a nova década chegasse, as pesadas portas de aço que protegiam esse ecossistema obsoleto seriam escancaradas de uma só vez. O alvorecer da década de 1990 trouxe consigo um vento de mudança radical. Mas não era a brisa de alívio que a indústria de máquinas agrícolas Ideal S.A. esperava após sobreviver aos extenuantes e inflacionários anos 80. Em março de 1990, o recém-empossado presidente Fernando Collor de Mello subiu ao poder com uma agenda econômica agressivamente neoliberal. Em um de seus primeiros e mais dramáticos atos de governo, com um simples golpe de caneta, as robustas barreiras alfandegárias que haviam servido como uma fortaleza intransponível para a indústria nacional durante décadas foram implacavelmente demolidas. A reserva de mercado, o escudo invisível que garantiu o monopólio virtual da Ideal e permitiu sua perigosa inércia tecnológica, deixou de existir da noite para o dia. A abertura do mercado brasileiro não foi uma transição gradual, planejada ou cautelosa. Foi uma ruptura violenta, um choque de realidade impiedoso. Os portões do país foram escancarados para o mundo, e o que entrou não foi apenas concorrência leal, mas um verdadeiro tsunami tecnológico. Conglomerados globais imensos como John Deere, New Holland, Case e Massey Ferguson, corporações que haviam passado a última década inteira
investindo bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento, aprimorando cada milímetro e cada engrenagem de suas colheitadeiras. Finalmente receberam a luz verde para invadir o cobiçado, vasto e lucrativo mercado agrícola brasileiro. Em Santa Rosa, o clima de apreensão abafada que já pairava sobre a fábrica da Ideal transformou-se instantaneamente em um pânico silencioso e frio. A diretoria, que até então operava sob a crença quase romântica e arraigada de que a fidelidade histórica do produtor rural brasileiro e o peso da tradição seriam escudos suficientes para manter a marca à tona, deparou-se subitamente com uma realidade aterrorizante. Eles não estavam mais competindo contra outras empresas locais com os mesmos problemas estruturais. Agora, eles haviam sido jogados sem proteção no ringue com os predadores mais eficientes, ágeis e avançados do capitalismo global. Quando as primeiras colheitadeiras estrangeiras começaram a desembarcar nos portos brasileiros e a cruzar as rodovias em direção ao interior, o impacto visual e prático foi absolutamente devastador. Para o agricultor gaúcho, paranaense ou do Centro-Oeste, o choque tecnológico era inegável e sedutor. As máquinas importadas não eram apenas ligeiramente melhores, elas pertenciam a uma era industrial completamente diferente, como se tivessem vindo do futuro. Enquanto a Ideal ainda oferecia modelos cujos designs básicos e conceitos mecânicos remontavam aos anos 70, com motores extremamente barulhentos, cabines sufocantes, sujeitas a poeira e sistemas de trilha que permitiam perdas significativas de grãos, as máquinas estrangeiras ditavam um novo paradigma. Elas chegavam equipadas com transmissões hidrostáticas suaves, cabines pressurizadas com ar-condicionado de fábrica e isolamento acústico perfeito, monitores eletrônicos de rendimento em tempo real e motores infinitamente mais potentes, confiáveis e econômicos. A defasagem de 10 anos de falta de investimento em engenharia da Ideal estava agora exposta a céu aberto, sob a luz implacável do livre mercado. A colisão brutal entre a tecnologia obsoleta das colheitadeiras verdes nacionais e os novos padrões de excelência globais não ocorreu nos debates teóricos das salas de reunião em São Paulo ou Brasília, mas no campo de batalha mais implacável do agronegócio. As lavouras durante o frenesi da época de colheita. Os grandes produtores de soja e trigo, empresários pragmáticos e focados em maximizar cada centavo de lucro em um cenário econômico que ainda exigia cautela, rapidamente fizeram as contas. O patriotismo, a nostalgia e o apego sentimental à marca que havia mecanizado suas fazendas décadas atrás simplesmente não podiam competir com a matemática fria e inquestionável da produtividade moderna. Uma máquina importada, embora exigisse um investimento inicial substancialmente maior, entregava resultados que justificavam cada centavo. Ela colhia muito mais hectares por dia, desperdiçava uma fração ínfima dos grãos graças a sensores digitais precisos, sofria muito menos paradas para manutenção e oferecia um nível de conforto que permitia ao operador trabalhar por 12 ou 14 horas ininterruptas sem exaustão física. A escolha tornou-se dolorosamente óbvia. A lealdade cega de décadas evaporou no exato instante em que o primeiro vizinho de cerca demonstrou a superioridade esmagadora de seu novo equipamento estrangeiro na lavoura ao lado. A reação da Ideal a essa invasão foi trágica em sua lentidão e ineficácia. Privada de anos vitais de pesquisa, devido aos cortes orçamentários severos da década perdida, a empresa simplesmente não possuía o capital, a tecnologia ou a capacidade técnica de lançar uma resposta à altura em tempo hábil. As tentativas frenéticas de modernizar apressadamente os projetos antigos apenas evidenciavam ainda mais a enorme lacuna tecnológica. A engenharia da fábrica em Santa Rosa, outrora o coração pulsante do orgulho industrial nacional, viu-se reduzida à desesperada e humilhante tarefa de tentar copiar, de maneira rudimentar e adaptada, as inovações eletrônicas e hidráulicas que os concorrentes internacionais já dominavam e aperfeiçoavam há anos. Nos corredores da administração e nas linhas de montagem, a atmosfera tornou-se densa, sombria e carregada de pressentimentos funestos.
A equipe de vendas da Ideal via seus clientes mais antigos e fiéis cancelarem pedidos para assinar contratos com concessionárias de marcas gringas recém-abertas nas cidades vizinhas. Os operários, muitos dos quais haviam dedicado o suor de suas vidas inteiras a construir e aperfeiçoar as colheitadeiras verdes, observavam impotentes os pátios da fábrica ficarem cada vez mais cheios de máquinas novas e encalhadas. Enquanto isso, os caminhões que cruzavam a rodovia bem em frente aos portões da Ideal carregavam reluzentes equipamentos vermelhos e amarelos, marchando triunfantes em direção às fazendas. O orgulho de carregar o emblema da Ideal no macacão começou a dar lugar a um medo profundo e paralisante em relação à sobrevivência de seus empregos. O colosso industrial que um dia definiu o progresso e a prosperidade do sul do Brasil estava agora, pela primeira vez em sua história, encurralado, sangrando e perdendo terreno rapidamente em sua própria casa. Os portões estavam abertos e a tempestade que a Ideal ignorou durante anos finalmente havia entrado para varrer tudo. Quando um gigante industrial começa a sangrar, a hemorragia raramente é contida com rapidez. Na indústria de máquinas agrícolas Ideal, SA, a perda abrupta de participação de mercado no início dos anos 90 desencadeou uma reação em cadeia devastadora, corroendo as finanças da empresa em um ritmo que nem mesmo os mais pessimistas analistas poderiam prever. Os pátios da fábrica em Santa Rosa, outrora símbolos de um dinamismo ininterrupto, transformaram-se rapidamente em cemitérios de aço a céu aberto. Centenas de colheitadeiras verdes, recém-saídas da linha de montagem e ainda cheirando a tinta fresca, acumulavam poeira e teias de aranha sob o sol impiedoso, esperando por compradores que agora assinavam cheques para revendedores de marcas americanas e europeias. O estrangulamento financeiro foi quase imediato. Uma fábrica do tamanho da Ideal possui custos fixos astronômicos. Manter fornos industriais operando, garantir a logística de toneladas de matéria-prima e pagar o salário de milhares de operários exige um fluxo de caixa constante e volumoso. Sem as vendas para sustentar essa estrutura colossal, a administração viu-se encurralada, forçada a recorrer à única tábua de salvação disponível, porém letal: o endividamento bancário de curto prazo. No Brasil dos anos 90, com a economia ainda se estabilizando e as taxas de juros flutuando em patamares punitivos, pegar dinheiro emprestado para cobrir a folha de pagamento não era uma estratégia de negócios. Era um ato de desespero que equivalia a assinar a própria sentença de morte a prazo. As dívidas da Ideal começaram a se acumular em uma bola de neve incontrolável, engolindo qualquer resquício de lucro e paralisando de vez qualquer esperança de investimento em tecnologia. O foco da empresa mudou tragicamente. O objetivo diário não era mais construir a melhor máquina agrícola do país, mas simplesmente encontrar uma maneira de pagar os juros do dia seguinte e evitar a falência imediata. Foi então que o impacto dessa asfixia corporativa atingiu brutalmente a comunidade de Santa Rosa. As primeiras ondas de demissões em massa começaram a varrer o chão de fábrica, rasgando o tecido social da cidade. Operários que haviam dedicado 10, 15, 20 anos de suas vidas à Ideal, homens e mulheres cujas identidades estavam intrinsecamente ligadas àquele crachá, de repente viam-se caminhando de volta para casa, no meio do dia, carregando suas ferramentas em caixas de papelão. O som da sirene da fábrica, que por décadas simbolizou o pulso vital e próspero da região, passou a soar como um toque de recolher agourento. Cada sexta-feira tornou-se um dia de terror psicológico para os trabalhadores, que olhavam para os supervisores com o estômago embrulhado, temendo que seus nomes estivessem na famigerada lista de cortes daquela semana. O comércio local de Santa Rosa, que vivia em simbiose com a fábrica, sentiu o golpe instantaneamente. Supermercados viram suas vendas despencarem, lojas de roupas fecharam as portas, e o medo de um colapso econômico regional instalou-se de forma permanente. O gigante verde estava secando e estava levando a cidade inteira junto com ele. Enquanto a angústia e o desespero tomavam conta do chão de fábrica, as salas de reunião da diretoria transformaram-se em bunkers isolados da realidade.
Havia uma desconexão profunda e fatal entre as decisões tomadas pelos executivos de terno e a dura realidade mecânica enfrentada pelos engenheiros e operários que restavam. Na tentativa frenética de estancar a perda de clientes, a cúpula da Ideal exigiu respostas rápidas e milagrosas de um departamento de pesquisa e desenvolvimento que havia sido sucateado ao longo da década anterior. A ordem era lançar novas linhas de colheitadeiras que pudessem, ao menos na aparência, rivalizar com as máquinas importadas que agora dominavam as lavouras. No entanto, inovação tecnológica não é algo que se possa conjurar da noite para o dia, com memorandos urgentes, especialmente quando os cofres estão vazios. Sem tempo e sem recursos para projetar sistemas verdadeiramente novos, a engenharia da Ideal foi forçada a improvisar atualizações cosméticas e adaptações mecânicas em chassis obsoletos. Eles tentaram incluir componentes eletrônicos mais modernos e melhorar o design das cabines, lançando modelos que prometiam ser a grande retomada da marca. Mas no rigoroso teste da colheita no campo, a verdade nua e crua não podia ser maquiada por novas campanhas publicitárias. As máquinas atualizadas da Ideal apresentavam problemas crônicos de integração. Os novos sensores falhavam devido à vibração dos antigos motores excessivamente ruidosos. As tentativas de melhorar o sistema hidráulico esbarravam na limitação do projeto estrutural herdado dos anos 70. Para o agricultor que testava essas novidades, a conclusão era amarga, porém clara. Tratava-se de um remendo tecnológico, uma tentativa desesperada e pálida de imitar o que os concorrentes estrangeiros já faziam com excelência comprovada. O mercado, implacável em sua busca por eficiência, respondeu com indiferença. Os lançamentos, que deveriam ser a salvação da empresa, tornaram-se fracassos de vendas retumbantes, afundando a Ideal ainda mais no pântano das dívidas. A essa altura, a deterioração da empresa já era física e visível para qualquer um que andasse pelos corredores da fábrica em Santa Rosa. A manutenção das instalações industriais, antes impecável, foi suspensa para economizar caixa. O telhado dos galpões mais antigos começou a apresentar goteiras que manchavam o chão de concreto. A pintura das paredes descascava, revelando o cinza pálido por baixo. E equipamentos de montagem essenciais operavam no limite de sua vida útil, rangendo e parando constantemente, sem que houvesse peças de reposição disponíveis no almoxarifado. O orgulho que um dia inflou o peito dos trabalhadores da Ideal havia sido substituído por uma resignação silenciosa e melancólica. Aqueles que ainda mantinham seus empregos trabalhavam em um ambiente fantasmagórico, rodeados por linhas de montagem desativadas e pátios vazios onde ervas daninhas começavam a brotar entre as rachaduras do asfalto. A gigantesca máquina industrial não estava apenas perdendo dinheiro, ela estava enferrujando de dentro para fora, perdendo sua alma e seu propósito, caminhando a passos largos, exaustos e inevitáveis para o seu colapso final. A metade da década de 1990 trouxe consigo uma ironia amarga e definitiva para a indústria de máquinas agrícolas Ideal S.A. Em 1994, o governo brasileiro implementou o Plano Real, uma manobra econômica ousada e historicamente bem-sucedida, que finalmente conseguiu abater o dragão da hiperinflação. Para a população, foi um momento de alívio sem precedentes. O dinheiro nos bolsos parou de derreter a cada amanhecer. No entanto, para a Ideal, já gravemente endividada e sangrando participação de mercado, o remédio provou ser tão letal quanto a doença. Para manter a nova moeda artificialmente forte e ancorada, o Banco Central do Brasil elevou as taxas de juros a patamares estratosféricos. Se o crédito já era escasso e caro durante os anos 80, agora ele havia se tornado radioativo. A dívida acumulada da Ideal, que havia sido contraída apenas para manter as luzes da fábrica acesas e pagar os salários, multiplicou-se de forma assustadora da noite para o dia. A bola de neve financeira transformou-se em uma avalanche inescapável. Não importava mais quantos cortes de custos fossem feitos no chão de fábrica, ou quantas demissões fossem assinadas com relutância. A matemática era implacável e o veredito estava dado. A empresa estava tecnicamente insolvente. Nos bastidores frios das salas de reunião, longe do óleo e da poeira de Santa Rosa,
O clima não era mais de estratégia ou recuperação, era de capitulação absoluta. A diretoria da Ideal, outrora composta por pioneiros visionários que acreditavam poder domar o cerrado com aço nacional, agora passava seus dias em reuniões tensas com banqueiros impacientes e auditores implacáveis. O sonho da autonomia industrial brasileira havia chegado ao seu limite estrutural. A única alternativa à falência humilhante e ao fechamento imediato das portas era vender a alma do império para quem tivesse caixa suficiente para absorver o prejuízo. O predador perfeito já estava circulando. A AGCO Corporation, um gigantesco e agressivo conglomerado global que detinha a marca Massey Ferguson, observava a agonia da Ideal com interesse estratégico. Para os executivos estrangeiros, a Ideal não era mais uma concorrente a ser respeitada. Era um ativo imobilizado, uma excelente e barata oportunidade de consolidar o domínio absoluto sobre a fronteira agrícola sul-americana. Eles não estavam interessados na história da marca, no orgulho da engenharia nacional ou na cor verde das máquinas. Eles queriam as instalações, a rede de concessionárias que ainda restava e, principalmente, a eliminação definitiva de um rival local. As negociações foram rápidas, clínicas e desprovidas de qualquer sentimentalismo. A Ideal, asfixiada e sem poder de barganha, rendeu-se. Em 1996, a assinatura dos papéis de aquisição foi concluída. Com um simples movimento de caneta em um escritório com ar-condicionado, a indústria de máquinas agrícolas Ideal S.A. deixou de ser uma entidade brasileira independente. O colosso que havia sido forjado pelas mãos calejadas de imigrantes nas oficinas mecânicas do Sul agora era apenas uma pequena linha em um balanço financeiro multinacional consolidado. O império havia sido vendido, mas a verdadeira dor dessa transação ainda estava prestes a atingir o chão de fábrica com a força de um furacão. Quando a notícia da venda se espalhou pelo complexo fabril em Santa Rosa, não houve protestos ruidosos ou greves inflamadas. Houve apenas um silêncio sepulcral, pesado e profundamente doloroso, que desceu sobre as linhas de montagem. Para os milhares de trabalhadores da cidade, a Ideal nunca foi apenas uma fonte de renda. Era uma identidade. Era o lugar onde seus pais haviam trabalhado, o lugar onde eles conheceram seus cônjuges, o lugar que havia colocado a pequena cidade no mapa industrial do Brasil. Saber que a empresa agora pertencia a executivos estrangeiros que mal sabiam pronunciar o nome Santa Rosa foi um golpe que quebrou o espírito da força de trabalho. A transição foi conduzida com a frieza típica das reestruturações corporativas globais. A primeira vítima, como era de se esperar, foi o próprio orgulho visual da empresa. A ordem veio de cima. A icônica cor verde que por décadas simbolizou a força da agricultura nacional e dominava o imaginário dos fazendeiros, deveria ser gradualmente descontinuada. As esteiras de montagem, que antes operavam com um propósito coletivo, tornaram-se o palco de um funeral industrial. Operários veteranos, muitos com lágrimas contidas nos olhos, apertavam os últimos parafusos dos modelos remanescentes da Ideal. A visão da última colheitadeira verde cruzando o final da linha de produção foi um momento de luto não oficial. Homens endurecidos por anos de trabalho pesado com aço e fogo ficaram lado a lado, tirando os bonés manchados de graxa, assistindo em silêncio à morte de uma era. A partir daquele dia, as máquinas que sairiam daquelas portas seriam pintadas de vermelho. Elas carregariam outro logotipo, falariam outra língua corporativa e serviriam a outro mestre. Com a nova direção, vieram as inevitáveis otimizações de processo. A AGCO não precisava do vasto contingente de funcionários que a Ideal mantinha, nem de todas as instalações que estavam subutilizadas. Uma nova onda de demissões, desta vez cirúrgica e definitiva, varreu os corredores. Departamentos inteiros foram fechados, processos foram transferidos e a autonomia administrativa da fábrica de Santa Rosa foi extinta. Os imensos portões principais que outrora viam o fluxo incessante de 3 turnos de operários, rindo e conversando, agora se abriam para um contingente drasticamente reduzido. A energia vibrante, o ruído ensurdecedor das prensas de estamparia batendo em uníssono,
o cheiro de um país forjando seu próprio destino. Tudo isso se dissipou no ar frio do inverno gaúcho. O logotipo da Ideal nas fachadas dos prédios foi arrancado e substituído. A máquina agrícola brasileira, em sua essência soberana, havia dado seu último suspiro. A fábrica continuaria a existir fisicamente, moldando metal e montando motores. Mas o coração que a fazia pulsar com vida própria, a alma pioneira que a definia, havia sido desligada para sempre. O rescaldo de um colapso industrial de proporções monumentais raramente se limita às paredes de concreto da fábrica que o originou. Como um terremoto silencioso, a queda da indústria de máquinas agrícolas Ideal SA e a subsequente absorção e descaracterização pelo capital estrangeiro enviaram ondas de choque devastadoras por todo o ecossistema econômico e social que gravitava ao seu redor. Em Santa Rosa, a poeira que baixou após a venda não revelou um cenário de renovação, mas sim uma paisagem urbana marcada pela incerteza, pelo luto corporativo e por um esvaziamento profundo. A primeira onda de destruição atingiu a intrincada e vital teia de fornecedores locais. Durante décadas, a Ideal operou como o sol de um vasto sistema planetário de pequenos e médios negócios. Oficinas de usinagem independentes, pequenas fundições familiares, fabricantes de peças de reposição, empresas de logística e frotas de caminhoneiros haviam atrelado seus destinos e seus investimentos inteiramente à estrela da fábrica de colheitadeiras. Quando a nova direção estrangeira assumiu o controle, a lógica fria das planilhas globais de suprimentos entrou em ação. Contratos com fornecedores locais foram implacavelmente renegociados, reduzidos ou simplesmente cancelados em favor de peças importadas ou de parcerias com fornecedores mundiais que já atendiam o conglomerado em outros continentes. Da noite para o dia, dezenas de pequenas fábricas na região noroeste do Rio Grande do Sul viram suas carteiras de clientes desaparecerem. Os galpões vizinhos à grande fábrica começaram a fechar suas portas, espalhando o desemprego como uma epidemia silenciosa pelas ruas da cidade. No entanto, a ferida mais profunda e incurável não sangrava nos balanços contábeis dos pequenos empresários, mas sim na alma da classe trabalhadora local. O dano psicológico imposto à comunidade foi imensurável. Para um metalúrgico, soldador ou engenheiro de Santa Rosa, dizer "eu trabalho na Ideal" nunca foi uma mera constatação profissional. Era uma declaração de status, um atestado de honra e de pertencimento a uma elite operária encarregada de forjar o futuro do Brasil. Havia uma mística, uma identidade visceral ligada ao macacão verde e amarelo. Quando as demissões em massa esvaziaram os corredores e a marca começou a ser sistematicamente apagada das novas linhas de montagem, essa identidade foi violentamente arrancada. Os bares ao redor da fábrica, outrora barulhentos, cheios de operários rindo e discutindo as metas de produção após o turno, tornaram-se lugares sombrios, ocupados por homens de meia idade que bebiam em silêncio, tentando entender como o trabalho de suas vidas havia se tornado irrelevante. Eles não haviam perdido apenas uma fonte de renda. Haviam perdido o propósito que definiu suas famílias por gerações. O sentimento predominante não era apenas de tristeza, mas de uma orfandade industrial profunda. Eles haviam construído um império, e o império, encurralado pelas falhas de seus líderes e pelas forças de um mundo novo, os havia deixado para trás. Longe da melancolia urbana de Santa Rosa, o verdadeiro cemitério do legado da Ideal estava sendo cimentado onde a empresa um dia reinou de forma absoluta e inquestionável. Sob o sol impiedoso das grandes lavouras brasileiras. Com a chegada de uma nova temporada de safra no final da década de 1990, a paisagem visual e sonora do agronegócio nacional sofreu uma mutação irreversível. Durante os anos dourados, o horizonte na época da colheita no sul e no recém-desbravado Cerrado do Centro-Oeste era um mar ininterrupto de colheitadeiras verdes, avançando lado a lado em uma coreografia mecânica majestosa, levantando nuvens de poeira e rugindo com a força bruta da engenharia nacional. Agora, essas máquinas veteranas começavam a desaparecer da linha de frente. Nos vastos campos de soja do Mato Grosso e do Paraná,
O verde característico da Ideal foi rapidamente engolido e substituído por uma invasão de cores estrangeiras. Eram os gigantes vermelhos da Massey Ferguson e Case, e os inconfundíveis tratores verdes com rodas amarelas da John Deere, todos equipados com cabines silenciosas, ar-condicionado, computadores de bordo e uma eficiência devoradora que as antigas máquinas brasileiras não podiam sequer sonhar em igualar. Aos poucos, as orgulhosas colheitadeiras da Ideal foram sendo rebaixadas. Produtores rurais endinheirados as vendiam a preço de banana para pequenos agricultores de subsistência, ou simplesmente as abandonavam em galpões abertos nas margens de suas propriedades, deixando que o tempo e a chuva fizessem o trabalho de consumir o aço. Onde antes havia o som estrondoso de um motor que simbolizava a soberania e a autossuficiência do Brasil, agora reinava o silêncio cortado pelo sussurro tecnológico de motores importados. A visão dessas máquinas enferrujando lentamente sob o céu aberto tornou-se a metáfora visual perfeita para o fim de uma era. O Brasil continuava a bater recordes sucessivos de colheita, consolidando-se como uma das maiores potências agrícolas do planeta. Mas a ferramenta que extraía essa riqueza da terra já não era forjada por mãos brasileiras. O país havia conquistado o mercado global de commodities, mas havia perdido, de forma silenciosa e definitiva, a guerra pela sua própria tecnologia agrícola. O campo continuava farto, mas para aqueles que lembravam da Era de Ouro de Santa Rosa, aqueles campos pareciam irremediavelmente vazios. Onde reside o verdadeiro legado de um império industrial que foi engolido pela globalização? Para encontrar os últimos suspiros genuínos da indústria de máquinas agrícolas Ideal S.A., hoje é preciso afastar-se das rodovias pedagiadas de asfalto perfeito e dar as costas aos gigantescos latifúndios de precisão milimétrica. É necessário adentrar as estradas de terra batida no interior profundo do sul do Brasil e nos rincões mais isolados do país, onde a agricultura familiar ainda trava uma batalha diária pela sobrevivência. Lá, escondidas em velhos galpões de madeira e operando sob o sol escaldante em pequenas propriedades, algumas das icônicas colheitadeiras verdes ainda se recusam veementemente a morrer. Essas máquinas veteranas, com suas pinturas originais desbotadas pelas décadas e pelo clima inclemente, remendadas com peças não originais e soldas rústicas feitas no próprio quintal, são monumentos vivos à durabilidade da engenharia mecânica dos anos 1970. O fato de ainda estarem no campo, debulhando trigo e soja, 30 anos após a empresa que as concebeu ter sido essencialmente extinta, revela uma ironia profunda, sombria e agridoce. A Ideal, em sua essência, sabia como construir máquinas robustas, feitas de aço pesado para suportar a brutalidade do campo brasileiro. O que faltou à diretoria da empresa não foi a capacidade operária de moldar o metal durável, mas a visão executiva para modernizar seu cérebro tecnológico a tempo. Os agricultores que ainda operam essas relíquias mecânicas não o fazem por um saudosismo romântico cego, mas por pura necessidade econômica e resiliência. Eles representam a base da pirâmide do agronegócio, aqueles que não têm acesso aos milhões de reais necessários para financiar uma cabine moderna, climatizada e guiada por satélite. Para eles, a velha Ideal verde, barulhenta, poeirenta, desprovida de qualquer conforto, mas mecanicamente compreensível e fácil de consertar com uma caixa de ferramentas básica, é a linha tênue que separa a colheita do fracasso total. Eles canibalizam máquinas abandonadas em ferros velhos rurais para encontrar polias e engrenagens compatíveis, tornando-se, eles mesmos, os últimos guardiões de um conhecimento mecânico analógico que o mundo corporativo de alta tecnologia já descartou há muito tempo. No entanto, enquanto essas poucas sobreviventes de aço continuam sua luta anônima no campo, a verdadeira herança da Ideal para uma história econômica e corporativa brasileira é um estudo de caso letal sobre os perigos da letargia industrial. A queda do Colosso de Santa Rosa deixou gravada em pedra uma lei fundamental do capitalismo moderno. Na economia globalizada, não existe fortaleza inexpugnável. Proteger uma indústria com barreiras alfandegárias artificiais e subsídios governamentais, sem exigir em troca
uma inovação contínua, agressiva e de padrão internacional, é apenas adiar e amplificar a magnitude de um colapso inevitável. Quando a reserva de mercado ruiu sob o governo Collor, a Ideal não foi vítima de uma conspiração internacional. Ela foi a vítima trágica de sua própria complacência arrogante. Seus diretores acreditaram genuinamente que o passado glorioso, o monopólio geográfico e o apelo ao patriotismo eram garantias de um futuro eterno. Eles esqueceram a regra de ouro do campo. A lealdade do produtor rural termina no exato milímetro onde a ineficiência e o prejuízo começam. Enquanto o mundo avançava a passos largos rumo à era digital da agricultura de precisão, introduzindo sensores de perda e mapeamento de colheita, os escritórios da Ideal ainda tentavam maquiar problemas mecânicos crônicos em chassis obsoletos. Eles dormiram confortavelmente sobre o trono, embalados pela falsa segurança de um mercado fechado e cativo. E quando finalmente foram despertados pelo estrondo da concorrência, abrindo os portões do país, o reino já havia sido tomado. Hoje, se você caminhar pelas ruas de Santa Rosa, a cicatriz invisível deixada por essa transformação histórica ainda é perceptível para aqueles que sabem onde procurar e a quem perguntar. A cidade não morreu. Ela adaptou-se, diversificou sua economia e continuou a ser um polo metalmecânico relevante. Os operários ainda acordam cedo, calçam suas botas e marcham em direção aos distritos industriais. Eles continuam construindo algumas das melhores máquinas agrícolas do mundo, mas agora o fazem lendo manuais traduzidos do inglês, operando sob patentes estrangeiras e aplicando tinta vermelha ou amarela no maquinário, servindo a acionistas que vivem a milhares de quilômetros de distância. O orgulho inabalável de ser uma potência tecnológica autônoma, de forjar com a própria mente a máquina que alimentava a nação, foi substituído por uma realidade industrial mais pragmática, fria e subordinada aos centros de decisão internacionais. A saga da indústria de máquinas agrícolas Ideal S.A. permanece como um lembrete cruel de que grandes impérios corporativos não são imortais. Eles são organismos vivos que precisam evoluir incessantemente ou perecer sob o peso de sua própria inércia. A ferrugem que hoje consome as carcaças abandonadas das colheitadeiras verdes nas bordas esquecidas das fazendas não é apenas a oxidação química do ferro e do aço. É a materialização implacável do tempo que a empresa se recusou a acompanhar. A semente plantada na Terra Vermelha cresceu, ramificou-se e dominou o Brasil. Mas quando os ventos furiosos da globalização sopraram, a árvore de raízes calcificadas pelo comodismo não conseguiu se curvar. Ela simplesmente quebrou. E em seu lugar, restou apenas o silêncio de um campo que não lhe pertence mais. A história da indústria de máquinas agrícolas Ideal S.A. é, no fim das contas, muito mais do que um mero obituário corporativo. É um espelho incômodo refletindo as vulnerabilidades de qualquer nação que confunde protecionismo com progresso. As ruínas silenciosas e os galpões reconfigurados em Santa Rosa nos ensinam uma lição dolorosa e inesquecível sobre o mundo dos negócios. O sucesso de ontem é, invariavelmente, o maior inimigo da inovação de amanhã. Quando uma empresa decide que não precisa mais lutar pela excelência porque o mercado está garantido por decretos governamentais, ela não está apenas estagnando, ela está assinando sua própria sentença de morte a longo prazo. A diretoria da Ideal esqueceu que o aço enferruja, que a tecnologia global avança impiedosamente e que o campo, o implacável juiz do agronegócio, não tem espaço para a nostalgia. No momento em que os portões do Brasil se abriram, a fatura de uma década inteira de negligência em pesquisa e desenvolvimento chegou, e o preço cobrado foi a própria existência da companhia. Mas para além dos balanços financeiros manchados de vermelho e das frias planilhas de aquisição de conglomerados estrangeiros, o verdadeiro custo dessa queda foi fundamentalmente humano. É fácil importar uma colheitadeira de última geração em um navio de carga. O que não se pode importar, contudo, é o orgulho de milhares de trabalhadores locais, a autonomia tecnológica de um país e a dignidade de forjar o próprio futuro com as próprias mãos. A Ideal provou que o Brasil tinha a capacidade de construir gigantes industriais. Sua queda, infelizmente, provou a rapidez com que a arrogância executiva pode deixá-los morrer de inanição corporativa.
Hoje, o agronegócio brasileiro alimenta o mundo, batendo recordes de safra ano após ano, mas o faz pilotando máquinas que falam outras línguas e lucram para outros países. E sempre que uma nova colheita começa, sob o barulho eficiente e asséptico dos modernos motores estrangeiros, o eco das antigas colheitadeiras verdes ainda ressoa como um fantasma sobre a terra vermelha, lembrando-nos silenciosamente do império autônomo que poderíamos ter mantido. E você, o que acha que faltou para a ideal sobreviver à abertura do mercado nos anos 90? Foi apenas falta de tecnologia ou uma falha fatal de visão? Você ou alguém da sua família já viu, consertou ou operou uma dessas lendárias colheitadeiras verdes? Compartilhe sua história nos comentários abaixo, nós lemos todos. Se você valoriza documentários que desenterram as verdadeiras histórias da nossa indústria e economia, inscreva-se no canal, deixe seu like para apoiar nosso trabalho e ative o sino para não perder nossa próxima investigação profunda. Muito obrigado por assistir e até a próxima.